Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 6 de junho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Analista de TI finge ser gangue de ransomware para extorquir os patrões. Ransomware como serviço usa brecha conhecida para faturar 10 milhões de reais. E sites de comunidades inativas da Salesforce podem vazar dados. E eu começo com essa notícia um tanto quanto pitoresca. Analista de TI finge ser gangue de ransomware para extorquir os patrões. E essa notícia foi divulgada no portal canaltech.com.br. Um homem de 28 anos foi preso no Reino Unido depois de fingir ser membro de uma gangue de ransomware para tentar extorquir dinheiro da empresa em que trabalhava. Ashley Lyles era analista de TI da Oxford Biomedica, especializada em pesquisas genéticas, e aproveitou a realização de um ataque real de sequestro de dados para tentar obter valores dos patrões. O acusado é especialista em segurança e, como tal, esteve envolvido nos esforços de investigação e recuperação da companhia após um golpe recebido em fevereiro de 2018. Com esse acesso, ele iniciou tentativas distintas de obter dinheiro para si, enquanto acompanhava de perto os trabalhos da polícia e de outros colegas na mitigação do incidente. Segundo o que foi publicado pela imprensa local, a extorsão realizada por Lyles envolvia um valor de 300 mil euros em bitcoins, equivalente a mais de 1,8 milhão de reais na cotação atual. Primeiro, ele alterou a carteira de criptomoedas usadas pelos criminosos originais para o endereço que pertencia a ele. Depois, passou a coletar documentos e arquivos confidenciais em uma tentativa de ampliar as ameaças. Segundo a unidade de crime organizado da Regional Sudeste do Reino Unido, o analista de TI teria acessado a caixa de e-mail de executivos da Oxford Biomedia mais de 300 vezes de forma não autorizada. Enquanto isso, pressionava seus patrões a realizarem o pagamento do resgate através de um e-mail falso, mas semelhante ao usado pelos criminosos originais. O problema era que o acusado realizava a extorsão de seu computador de casa, o que levou as autoridades a localizarem seu endereço. Ao notar que estava na mira da polícia, ele ainda tentou apagar todos os arquivos de seus computadores pessoais que puderam ser recuperados após uma batida que resultou na prisão de Lyles e na apreensão dos equipamentos. Inicialmente, o suspeito negou qualquer envolvimento com o ataque original e seria julgado em meados de maio deste ano, quando admitiu a culpa no caso como forma de tentar reduzir a pena. Agora, de acordo com a unidade do crime organizado da Regional Sudeste do Reino Unido, ele deve comparecer à corte no dia 11 de julho para ouvir sua sentença final, que pode chegar a 24 meses de prisão por acesso não autorizado a computadores, adicionado de até outros 14 anos pelo crime de extorsão. É pitoresco, mas ao mesmo tempo não me surpreende se isso estiver acontecendo em muitos outros lugares. Basta dizer que muitas pessoas às vezes querem se aproveitar de brechas como essas para ganhar dinheiro. Né? Vem ali uma oportunidade de tirar dinheiro de alguém ou da empresa, enfim, e acabam entrando nesse tipo de furada. É, há um outro tipo de crime que preocupa muito, que é aquele em que o criminoso entra em contato com pessoas de uma determinada empresa, empresa-alvo, né, de ataque desses criminosos, justamente para seduzir com algum valor para que este facilite, né, a entrada dos criminosos ou a implementação de alguma ferramenta que permita acesso remoto. Então, tem alguns comportamentos, né, ligados a pessoas que são preocupantes. Nesse caso aqui, fingir ser o criminoso para tentar desviar dinheiro, extorquir dinheiro dos patrões, foi um erro muito grave. Espero sinceramente que esse tipo de matéria seja divulgado para desincentivar, para mostrar para as pessoas que, de fato, o crime não compensa, né? As investigações estão cada vez mais rebuscadas, mais profundas, né, com melhores subsídios do que no passado, de forma que, em alguns casos como esse, rapidamente foi possível identificar o criminoso, no caso, o funcionário.
Rensor como serviço usa a brecha conhecida para faturar 10 milhões de reais e essa matéria foi divulgada no portal convergenciadigital.com.br. Connect SUS, Renner, CVC, Americanas, Record, ABB. Os casos de empresas e órgãos públicos vítimas de ataques cibernéticos só crescem, o que deveria servir de alerta às organizações em geral de que segurança é um assunto sério e precisa envolver o alto escalão decisório. No entanto, proliferam-se ferramentas como Ransomware as a Service que se valem justamente da inação das empresas mesmo diante de vulnerabilidades já identificadas. A tecnologia trabalha para evitar as novas ameaças, mas quando a gente olha o passado, ainda tem organizações que não atualizam software, portanto, vulnerabilidades conhecidas continuam presentes. Ataques de Ransomware as a Service usam códigos já disponíveis, todos conhecem, têm assinatura, mas a organização não se preparou. Então, boa parte dos problemas acontecem com aquilo que já é conhecido. Daí a necessidade em um investimento maior, guiado por pessoas que conheçam a direção correta, apontou o diretor de cibersegurança e soluções da Huawei, Marcelo Mota. O alerta veio durante o Tech Bank Forum 2023, realizado em Brasília pela Network Eventos. Segundo Mota, o valor médio global de resgates de dados está em 170 mil dólares. No setor de manufatura, 180 mil dólares, na saúde, 250 mil dólares e no setor financeiro, 300 mil dólares. Mas esse não é o único custo. É preciso ser colocado o tempo em que a organização vai ficar parada, em média são 5 dias. E da conjunção desses dois custos vai dar 2 milhões de dólares. São valores relevantes para que a alta administração se sensibilize que devem ser tratados nos níveis mais altos e estratégicos, até porque não se trata apenas de perda financeira, mas perda de reputação, disse o diretor da Huawei. Para Marcelo Mota, as organizações não têm outra alternativa a não ser investir. A digitalização é inevitável e evolui a passos largos. O que acontece é que os sistemas ficam mais complexos e as superfícies de ataques aumentam. À medida que progride a transformação digital, há sistemas novos e sistemas legados. Portanto, uma complexidade de sistemas e ameaças que também evoluem. É necessário ter governança, times para analisar risco, investir tempo e dinheiro para mitigar esses riscos e sempre trabalhar com tecnologias mais avançadas, tecnologias que aprendem e se adaptam às novas ameaças. Bom, essa matéria, de certa forma, ela fala um pouquinho e o valor indicado na matéria, obviamente, leva em consideração conversão, a conversão de dólar para real, claro. E ela aborda alguns pontos, mas não todos. É claro que a presença de vulnerabilidades talvez seja a mais simples, seja aquela mais corriqueira. Por outro lado, se você acompanhou o quadro, né, a matéria que eu fiz ontem, num dos comentários da segunda notícia de ontem, se não me engano, falava que a maioria dos incidentes ou dos ataques cibernéticos eles começam pelos e-mails. Então, existem questões que vão além. A vulnerabilidade e a correção das mesmas, obviamente, deve estar no cerne da estratégia de segurança, assim como aspectos de conscientização e também, né, outros controles para melhorar a gestão de acessos, para diminuir a superfície de ataque, etc. Tem uma série de itens que são muito relevantes, além, obviamente, de olhar para a cadeia de suprimentos, onde muitos ataques acontecem ou se originam. Basta ver, e aí analise, obviamente, o seu contexto, se você tem algum serviço externo, algum serviço que é realizado por parceiros, por fornecedores, que sejam extremamente críticos para a sua operação, que sem esse serviço, provavelmente, há uma parada de serviços críticos. Se isso acontecer, é importante que você expanda essa visão mencionada na matéria para além das suas fronteiras, para incluir os seus principais fornecedores. Sites de comunidades inativas da Salesforce podem vazar dados, é o que diz uma matéria divulgada no portal cisoadvisor.com.br. Em uma postagem no blog do Varonis Threat Labs, na quarta-feira passada, dia 31 de maio, o pesquisador Nitai Bashirak escreveu que os chamados sites fantasmas da Salesforce
páginas colaborativas abandonadas ou não utilizadas, mas que permanecem acessíveis, correm o risco de ser explorados por invasores. Os sites foram originalmente projetados para permitir que parceiros e clientes colaborassem no ambiente Salesforce de uma empresa. No entanto, mesmo abandonados, eles ainda extraem novos dados que podem ser facilmente encontrados na internet e, portanto, violados. Como esses sites não utilizados não têm manutenção, não são testados contra vulnerabilidades e os administradores não atualizam as medidas de segurança do site de acordo com as diretrizes mais recentes. Escreveu Bacharach, autor do post no blog do Varonis Threat Labs, laboratório de inteligência de ameaças da Varonis, empresa de software de governança de dados. Os sites fantasmas são iniciados quando os nomes de domínios personalizados são criados e apontam para o site da comunidade Salesforce, configurando o registro DNS. O risco é introduzido quando as empresas mudam para um fornecedor diferente, explicou Bacharach. Os pesquisadores do Varonis Threat Labs descobriram que muitas empresas apenas alteram os registros DNS e não removeram o domínio personalizado ou desativaram o site Salesforce. E como ele ainda está ativo, invasores podem acessá-lo simplesmente alterando o cabeçalho do host. Ferramentas que indexam e arquivam registros DNS, como Security Trails, facilitam a identificação de sites fantasmas para os invasores. Nossa pesquisa encontrou muitos desses sites com dados confidenciais, incluindo informações de identificação pessoal, PII, e dados comerciais confidenciais que não seriam acessíveis de outra forma. Os dados expostos não se restringem apenas a dados antigos de quando o site estava em uso. Também inclui novos registros que foram compartilhados com o usuário convidado devido à configuração de compartilhamento em seu ambiente Salesforce. Para evitar o problema, os pesquisadores da Varonis disseram que as comunidades do Salesforce devem ser desativadas. Aqui a dica ela é bem simples, pessoal. Se você tem uma classificação dos dados, ou seja, se você sabe o que você precisa proteger sob o aspecto da confidencialidade, minimamente você deveria ter mapeado onde esses dados estão. Onde eles são capturados, onde eles são processados, onde eles são armazenados, para quem são transportados, quem são os times que manuseiam esses dados, quais são os ativos onde esses dados estão e qual a forma que esses ativos devem ser descartados para garantir a preservação da confidencialidade desses dados. Tendo tudo isso mapeado, qualquer mudança em projetos, qualquer tomada de decisão deve levar em consideração, obviamente, esses recursos para saber se os mesmos precisam ser desativados, se algum serviço deve ser descontinuado, se algum dado deve ser apagado, etc, etc, etc. Acontece que, e esse é um ponto importante, eu falo muito aqui dos aspectos de proteção, detecção e resposta, mas existem erros mais básicos como esse, colocado nessa matéria, que ainda são cometidos por muitas empresas. Mudanças precisam de certos contextos, justamente para que seja possível perceber se alguma medida de controle deve ser tomada. Porque se simplesmente as empresas decidem descartar alguns ativos, deixar de utilizar alguns serviços e virar as costas e achar que aquilo não é mais um problema, como a matéria bem explorou, pode ser o princípio de um vazamento de dados sensíveis, que expõe a marca, que expõe as pessoas, que, enfim, pode trazer uma série de prejuízos. A matéria anterior, ela falou dos prejuízos diretos ligados à extorsão, né? Mas a verdade é que há alguns outros prejuízos que não são simples de serem calculados, além da parada da operação, além da extorsão, que se refere ao prejuízo de imagem. E incidentes como esse de vazamento de dados, via de regra, mancham a reputação de empresas. Algumas pessoas deixam de fazer negócios, deixam de confiar nos serviços quando as empresas não levam a sério os aspectos de confidencialidade. Portanto, o mapeamento de onde esses dados
são manuseados, e por manuseio entenda todo o contexto, né, precisam ser levados em consideração sempre que houver uma mudança, sempre que houver uma decisão. E isso não é possível, né, se quem é responsável pela governança desses dados não tiver um olhar próximo às mudanças. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.